Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Energia e Automação. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês sobre essa chave seletora de 3 fases do modelo LW28 de 125 amperes. Vou mostrar para vocês algumas aplicações, para que ela serve, como que a gente pode utilizar e quais são as seguranças que nós temos que ter com esse tipo de equipamento. Vem comigo? Bom, como eu já disse anteriormente, essa aqui é a chave seletora tripolar LW28 de 125 amperes. Pessoal, para que a gente utiliza esse tipo de equipamento? A gente utiliza para quando a gente vai precisar ligar algum painel elétrico, algum tipo de circuito, algum tipo de bomba, motor, máquina. A gente está utilizando para a gente poder fazer esse controle do liga e desliga. É basicamente como se fosse um disjuntor, só que de forma manual. Ele também tem a oportunidade de proporcionar para a gente um isolamento de energia com muita eficácia e segurança. Então ele serve basicamente para qualquer tipo de circuito ou painel elétrico que eleve um pouco mais de cautela, né? Que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado na hora de estar passando ou interrompendo a passagem de energia elétrica. Bom, pessoal, por ser uma chave tripolar, a gente precisa de 3 fases, ou seja, ali quando a gente precisa de uma amperagem, uma voltagem mais alta. Então a gente sempre vai estar utilizando esse tipo de equipamento em maquinários com mais potência, ou seja, em mais casos industriais. Como que funciona? Para que a gente utiliza, né? A gente utiliza quando a gente precisa que ocorra de forma simultânea o desligamento ou acionamento de máquinas para não gerar nenhum tipo de defeito ou algum tipo de dano físico ao nosso equipamento. Então, claro, a gente tem aqui as entradas, né? E tem aqui as saídas. Claro, quem já conhece já tem esse conhecimento de cor, né? As entradas, para onde a gente precisa jogar, mas se necessário também a gente tem no nosso envio o manual de instrução e a própria CNC também disponibiliza o manual do usuário no seu próprio site. Bom, basicamente é para isso que ela funciona, não tem muita ao que dizer mesmo. Ela é extremamente simples de entendimento. Ela tem aqui o 0 e o 1, né? O 0 é onde está cortando a corrente e o 1 é onde a gente está fazendo a passagem da corrente, né? Então é mais o entendimento mesmo aqui das entradas e saídas do circuito tripolar. Também é interessante a gente pontuar para vocês aqui nesse vídeo algumas dicas de instalação, o que deve, o que não deve ser feito para evitar algum tipo de dano no produto, no equipamento, ou até mesmo na fiação ou no nosso maquinário. Então sempre ter muita certeza, como todos os outros produtos, de estar sempre bem encaixado, de estar utilizando as especificações corretas para o cabo, porque como é um aparelho de 125 amperes, não é qualquer cabo que a gente pode colocar aqui que vai dar certo. Então sempre se atentar à milimetragem do cabo, ao tipo de conexão, se você vai usar um terminal ilhós, um terminal garfo, que ele esteja sempre muito bem conectado para que evite esse desbaste do mau encaixe, né, do mau contato. E sempre, pessoal, lembrando, é um equipamento que a gente utiliza quando a gente está fazendo manutenção ou ligação de maquinário com a voltagem de corrente elétrica extremamente alto. Estou falando aqui de 220, 380, 470, por aí vai. Depende aí da sua utilização. Então é sempre tendo muito cuidado quando for mexer com esse tipo de maquinário, esse tipo de equipamento. Então sempre façam as instalações com a energia desligada, tá bom, pessoal? Para evitar qualquer tipo de risco para a sua própria saúde. Com a câmera melhor posicionada, eu gostaria de mostrar para vocês aqui a parte interna, né? A parte que vai ficar oculta no painel. Então a gente tem aqui as entradas e saídas, claro, todas bem especificadas e mostrando, né? Se são contatos fechados, se com contato aberto. Então ela tem desses dois lados aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então vocês podem ver aqui, ó, o informativo, né? Do que cada peça é, cada parafuso é, certo? Vou mostrar desse lado aqui também. E aqui, pessoal, a gente tem a fita de informações do nosso modelo. Tem aqui qual é o tipo de corrente, a amperagem, mesmo que já venha escrito aqui, ela necessita ter essa fita de informação. Qual é a tensão que a gente vai estar utilizando nele. Então ele dá todos esses informativos necessários. Mas mesmo tendo essa informação aqui, pessoal, sempre antes de fazer a instalação desse equipamento, entre no site do fabricante, que nesse caso aqui é a CNC, e procure pelo esquema elétrico do produto no site do fabricante, para você ter certeza do que você vai estar fazendo para não gerar nenhum tipo de dano ao seu equipamento ou
ao seu maquinário. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro a funcionalidade e como a gente utiliza esse tipo de produto. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder vocês da melhor forma possível. E até o próximo vídeo. Espero ver todos lá. Até!